Olá a todos, bem-vindo ao podcast Reproduzindo. Eu sou a doutora Luciana Reis, estou aqui com a doutora Alessandra e o nosso embriologista, o Brumel. E hoje vamos trazer uma temática que é o que a Gerari oferece além dos tratamentos de reprodução humana. Muita gente fala assim, eu não vou naquela clínica porque ali vai ser indicada necessariamente a fertilização in vitro. Não é o nosso propósito. Nosso propósito é oferecer um diferencial para cada tipo de pessoa que procura a reprodução humana. E quando a paciente ela marca uma primeira consulta com um especialista da reprodução humana, a gente sempre solicita os exames de investigação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, gente? Sobre os exames de investigação na parte da infertilidade. Seja você casal, seja você homoafetivo, seja você procurando uma reprodução independente, seja você querendo fazer um congelamento de óvulos. Quais são esses exames, primeiramente, Ale, que a gente solicita para avaliação da fertilidade dessa mulher? Bom, um exame muito importante que nós, na maioria das vezes, acho que 99,9% das vezes, pedimos para avaliar a fertilidade da paciente é a contagem de folículos antrais, é um ultrassom para avaliar a reserva ovariana. Como que funciona esse exame? Nós solicitamos que seja feito entre o terceiro e o quinto dia do ciclo menstrual, que é a época onde há o recrutamento folicular. O maior Né? recrutamento folicular, né? Existem outras fases também, mas esse é a fase que a gente geralmente pede o exame, para a gente ter uma noção da reserva ovariana. Claro que aquela reserva, aquela quantidade de folículos que a gente vai avaliar, não vai dizer em números absolutos o valor a quantidade de óvulos que aquela paciente tem, mas a gente consegue dizer se ela tem uma boa reserva, uma reserva já baixa. Né? Então, a gente vai fazer essa contagem desses folículos e esses folículos, ao longo do ciclo menstrual, eles vão sendo degenerados e um somente cresce e vai ovular. Então, as pessoas pensam assim, esses folículos que não foram utilizados voltam para o estoque, né? Não, eles são perdidos durante todo mês. Então, a gente perde mais de 1.000 óvulos por mês para acontecer uma ovulação, né? Então, a gente pede esse exame com essa intenção e nós fazemos esse exame na clínica porque a intenção é que essas pacientes que nos procuram, elas acabem fazendo os exames conosco para facilitar a vida delas, porque a gente sabe que existe uma carência de exames na região e que para elas isso facilita demais. Então, esse é um exame que nós utilizamos, né? Além desse, a gente também tem vários outros, e eu queria que você falasse de um muito importante, que é sobre a investigação da endometriose. A endometriose, né, tão falada, endometriose que afeta 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva e 50 a 60% das pacientes que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Tem muitas pacientes que chegam na nossa clínica com dificuldade de engravidar e a gente faz o diagnóstico, o rastreamento para endometriose e a paciente fala, uai, mas eu não sinto dor. Eu falo, mas você tem um sintoma que é a dificuldade de engravidar. Então, esse exame é feito através de ultrassom para mapeamento de endometriose, que é um ultrassom com preparo intestinal. Então, a paciente ela tem que fazer esse preparo previamente ao exame. E a gente faz todo um rastreamento ali da região pélvica, procurando sinais que indicam a doença da endometriose. E a endometriose, em qualquer grau, ela pode dificultar uma futura gestação. Seja uma endometriose leve, né, somente com pequena infiltração, sem mudança da arquitetura ali da pelve, seja uma endometriose grave, profunda, que tem infiltração intestinal, vesical, cistos ovarianos, por aí vai. Então, esse exame nós também fazemos na clínica, nós fazemos esse rastreamento de endometriose e eu acho muito importante, não só do ponto de vista de fertilidade, mas do ponto de vista de orientação até essas meninas que querem fazer um congelamento de óvulos, né, por exemplo. Então, hoje é uma doença que está cada vez mais
sendo diagnosticada e cada vez mais cedo, e essas pacientes, mesmo não desejando a maternidade no momento, ela tem que entender que isso vai impactar a vida reprodutiva dela, e impactando isso que a Alessandra falou, diminuindo a reserva ovariana, a qualidade do óvulo. Então, essa menina, mesmo ela não querendo ser mãe agora, ela tem que entender que essa doença inflamatória vai impactar do ponto de vista de qualidade, quantidade de ovulação, e ela tem que fazer o planejamento reprodutivo dela e fazer o tratamento de congelamento de óvulos. Além desses 2 exames que a gente faz pelo ultrassom, tem um terceiro, que é a avaliação das trompas, né? Sim. A gente faz um exame que se chama Raycose, é um exame que é feito no ultrassom 3D, e a gente faz em tempo real uma reconstituição do útero e das tubas. Então, a gente joga um meio de contraste e é um exame muito temido pelas pacientes, né? Porque elas leem muito a respeito do primo dela, que é a histerossalpingografia. A histerossalpingografia é um exame que também avalia as trompas. É um contraste iodado que é usado, diferente do Raycose, que é um contraste aquoso, e ele é feito através de radiografias. E essas pacientes que fazem a histerossalpingografia sentem muita dor. E o que eu acho de diferencial no nosso exame é que a grande maioria não sente dor. Não gosto de falar que não sente dor, porque tem algumas que realmente São mais sensíveis, são mais né? sensíveis. Mas o que eu vejo no meu dia a dia, eu percebo assim, as pacientes entrando com muito medo e saindo, nossa, eu achei que ia ser um exame horroroso e sai super feliz, né? Que ela conseguiu fazer o exame sem sentir um desconforto importante. Então, a gente, através desse exame, nós jogamos um contraste. O exame ele pode demorar 10 minutos, meia hora, tudo depende da facilidade ou não, né? De se colocar a sonda, mas ele é bem tranquilo e a gente consegue ver através da imagem se as tubas estão abertas ou não. Então, ele é muito importante para detectar obstrução nas tubas, provocadas pela endometriose, provocadas por inflamações pélvicas. Às vezes a paciente nem sabe que ela teve, né, mas tem obstrução. Sugerir aderências pélvicas, que através do exame a gente consegue ver também se tem algum tipo de aderência. É um exame muito importante, porque 30% dos casos de infertilidade feminina é por obstrução tubária, né? Então, é o único exame que a gente consegue fazer o diagnóstico, ultrassom de rotina, ressonância não faz o diagnóstico de obstrução tubária, só vai fazer o diagnóstico quando a tuba está completamente doente, que é uma doença chamada hidrossalpinge. Mas quando a tuba ela não está dilatada, ela está só obstruída, somente o Raycose que vai fazer esse diagnóstico. E tem alguns casos onde tem uma obstrução leve, distal, assim, na tuba, que com a pressão do contraste a gente consegue desobstruir. Então, tem relatos de pacientes que falam que depois do procedimento, né, do exame, acabaram engravidando. Então, isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, né? Mas é uma possibilidade dependendo desse grau de aderência. É isso, a gente tem mais um exame feminino, depois a gente passa aí para você, viu, Brumel? Tem mais um que a gente gosta de pedir bastante, que é para avaliar a cavidade uterina, que assim, as pessoas não conseguem entender, né? Esse exame para trompa, esse aqui, não é mesmo, tudo é um ultrassom que você faz, né? Mas são exames diferentes para a mesma coisa. E é o mesmo exame para diferentes coisas, né? Agora, a esteroscopia, ela vai olhar a cavidade do útero. Explica pra gente a aí, Lu. cavidade é a caminha do bebê, né, gente? É onde que o embriãozinho vai ali ser implantado para ele crescer e seguir sua vida. E a esteroscopia é um exame por vídeo, né? Então, eu uso uma ótica que eu entro com essa ótica dentro da cavidade uterina e faço o diagnóstico de várias patologias, várias doenças endometriais, né? Pode ser pólipo endometrial, pode ser mioma, pode ser alguma sinéquia que são traves dentro ali da cavidade que dificulta a implantação no embrião e dificulta o desenvolvimento de uma gestação. E também tem uma doença que a única forma de diagnóstico é através da esteroscopia, que é a endometrite crônica, que é um processo inflamatório no endométrio, que acomete 30% das mulheres, que diminui a taxa de gestação nessas pacientes. Então, a única forma de diagnóstico é através da esteroscopia, que a gente vê através da ótica, e também faz uma biópsia de rastreamento na esteroscopia,
E a gente trata essas pacientes, e muitas pacientes engravidam também, às vezes, naturalmente, após o tratamento da endometrite, E né? tem até aqueles casos de pacientes com aborto de repetição que tem endometrite, né? Então, em algumas pacientes, o Sim, diagnóstico só é feito através da esteroscopia. sim. E agora o Bruno tá tão caladinho, mas ele vai comentar pra gente sobre o fator masculino, que é o espermograma, que também é feito na nossa clínica, né? Como é que é essa pesquisa do espermograma, Bruno? O espermograma na Gerária, a gente tem 2 laboratórios, né? O laboratório de embriologia, que é onde a gente faz todo o processamento do desenvolvimento embrionário, tudo, né? E a gente tem o laboratório da andrologia, que é onde a gente faz esses exames de investigação de fator masculino. O exame básico, na verdade, é o espermograma, né, que a gente faz ali, que é o primeiro exame que a gente faz para ver como que está a qualidade, né, desse paciente, se ele tem espermatozoide, se a concentração está boa, como que está a motilidade desses espermatozoides, se eles estão móveis o suficiente ou não. A gente avalia a morfologia desse espermatozoide também, né? A gente tem alguns parâmetros de avaliação que, às vezes, a gente, se for comparar com outros laboratórios de análises clínicas, por exemplo, a gente tem que deixar isso bem claro para o paciente, para o casal que vai procurar um tratamento de fertilidade, sempre fazer os exames, principalmente na clínica de reprodução mesmo, porque ela está direcionada para isso, né? O Sim. laboratório de andrologia, onde a gente vai fazer essa investigação ali, dessa qualidade espermática, né, do espermatozoide, ele tem equipamentos, por exemplo, a gente tem uma câmara que para poder avaliar essa concentração e motilidade do espermatozoide, que ela chama Mackler, então ela é mais específica para essa área da reprodução. Então a gente tem resultado mais fidedigno ali de como está realmente essa qualidade, E aí eu né? ouvi a Alessandra comentando que tem muitos laboratórios que não usam, né, essa forma de avaliação, né, Exatamente. tão E específica. que dá uma diferença, né? Dá Às uma vezes diferença. de concentração, principalmente de morfologia, né? Sim. Então é um processo que a gente também avalia como que está essa quantidade de espermatozoide, como que está a morfologia desse espermatozoide, para saber se ele está normal ou não. E a gente acha que espermatozoide normal é muito comum e não é. Na verdade, o parâmetro ali é de 4%, então de uma amostra tem que ter 4% de espermatozoides normais para estar dentro dessa normalidade, né? Inclusive, quando a gente pega um resultado onde tem 90% de espermatozoides normais, a gente desconfia, né? Ah, com Tá errado. certeza, com Tá errado. certeza, com certeza. E a gente faz tudo dentro do parâmetro da Organização Mundial de Saúde, todos os parâmetros de análise ali, né? Então a gente avalia como que está essa morfologia, a gente avalia como que está essa concentração, ou seja, a quantidade de espermatozoide que tem naquela amostra. A gente tem outros exames complementares também, que a gente faz um teste que chama de teste de fragmentação do DNA espermático. A gente avalia como que está o DNA desse espermatozoide, é um exame bem específico, que ele vai nos indicar como que está essa qualidade, porque vários fatores, né, de infertilidade pode estar correlacionado, né, à alta fragmentação do DNA desse espermatozoide. Então a gente tem um exame específico para isso também, para poder avaliar. E a fragmentação está muito associada também com perda gestacional. Está associada com perda gestacional, com taxa de fertilização, com desenvolvimento do embrião, né? Até mesmo com aborto, né? De repetição. Então a gente sabe que a investigação de fator masculino, a investigação do casal no geral é necessária, até mesmo para definir qual tipo de tratamento, né? Sim. Que ele vai ser direcionado ali, mas o laboratório de andrologia tem muito essa preocupação, né, da gente poder avaliar mesmo esse fator de infertilidade masculino, e os exames que a gente faz basicamente é esse, tipo, de ver como que está esse espermatozoide, a qualidade dele, como que está esse DNA, para a gente poder ter um direcionamento ali. E aí, dependendo de como tiver esse resultado, aí vocês vão direcionar o casal para poder fazer um tratamento específico também, dependendo do fator de infertilidade, se feminino, masculino, enfim. E, Sim. Brumel, conta aqui. As pessoas têm medo, né, de ir lá fazer o exame e ser exposta. Nossa, eu vou lá fazer um espermograma. Os homens têm muito esse receio, né? Tem, Então, tem. conta, assim, como que é a nossa estrutura.
A gente tem o laboratório, a sala de coleta, ela é bem reservada, né? Tem tudo ali para os pacientes ficar à vontade. Ela tem um pass-through, que a gente chama, que é tipo uma Passador abertura. mesmo. Uma abertura que tem que dar direto no laboratório de embriologia, de Andrologia, laboratório né? de Biologia. andrologia, e aí tem uma campainha ali, a gente tem contato com esse paciente só ali naquele primeiro momento para orientar tudo certinho, e ele coleta ali nessa sala e deixa Tem o o material lavabo, tem ali, aperta uma tudo. campainha, a gente já pega o material, então ele tem essa privacidade. Exato. Mas a gente também sabe que tem alguns pacientes que eles não conseguem, né? Tipo, às vezes fica desconfortável e tudo bem. A gente dá a opção também para o paciente coletar em casa, se ele quiser. Então, aí ele leva um termo de consentimento ali de coleta externa, com toda a orientação, a gente passa toda a orientação para ele, e a gente, né, e ele pode coletar em casa e levar para o laboratório imediatamente após a coleta. A gente fala que tem que estar lá pelo menos até 30 minutos após essa coleta, para não perder a qualidade desse material e a gente ter um resultado ali na análise mais fidedigno, né? Uhum. Mas dá para ele também fazer essa coleta externa se ele se sentir mais confortável. Certo. Sim, e é muito importante o exame do espermograma, porque às vezes a paciente carrega o peso da infertilidade, né? A mulher carrega muito e às vezes deixa o marido para trás, mas não é. O mesmo peso que a mulher tem na infertilidade, o homem também tem na infertilidade. Exatamente. E então isso é muito importante fazer um exame de qualidade da parte do espermograma. Porque eu sempre falo, muitas pacientes falam assim: ah, meu marido fez espermograma, o médico falou que é normal. Não existe espermograma normal. O espermograma, ele tem dentro de uma curva de possibilidade, de porcentagem que aquele homem pode engravidar dentro de um ano. Qual que é a porcentagem de homens? 5% de homens vai engravidar dentro de um ano diante daquele espermograma? 50%? Então, esse espermograma, ele tem que ser analisado de forma com qualidade, né? Porque senão fica um casal que a gente pesquisa e não sabe a causa e às vezes ele traz um espermograma com uma qualidade de avaliação não tão adequada, né? E às vezes vai fazer um espermograma na nossa clínica e tem esse diferencial, esse choque, né? De realmente uma avaliação mais detalhada, mais discriminada da realidade, e que pode ser isso que pode impactar aquele casal, né? Que estão tentando engravidar. Então, os dois têm o mesmo peso. E a gente sempre coloca na lei que os dois têm que fazer exame. Não adianta só a mulher fazer exame e achar que ela foi pesquisada, não. Por mais que, ele já teve outros filhos, né, ele não sei o quê, ele... Não, os dois têm que fazer exame, têm que passar por essa avaliação, para aí sim a gente dar um diagnóstico e ver se vai fazer algum tratamento ou se não, se precisa de uma orientação médica, se precisa de uma parte cirúrgica, né? Qual que vai ser o caminho De um daquele acompanhamento com paciente? o urologista, Com né, para poder acompanhamento com o melhorar essa urologista, qualidade de assim. E a ideia é espermatozoide. que é possível melhorar, né, Sim, aquele sêmen. Então, mas é importante olhar aonde está a alteração do sêmen para poder orientar aquele casal ao que fazer, né, no sentido direcionar. de melhorar. Então, uma medicação, suplementar, mudar estilo de vida. Então, isso é importante, né? E o homem, ele antigamente, ele não tinha esse papel tão importante na fertilidade, mas cada vez mais saem estudos mostrando o impacto do sêmen na gravidez das mulheres. Antigamente a gente achava que eram homens mais velhos que iam ter um impacto na qualidade do sêmen, mas agora estudos mostram que 40 anos vai piorando, 45 já vai caindo muita qualidade, inclusive causando abortos, né? Sim, até é interessante falar, tipo, porque é uma coisa que eu venho notando nesses 9 anos de história, né, da Gerari, a gente percebe como vem diminuindo essa qualidade de espermatozoide.
Porque vem diminuindo de quantidade, né, de concentração, da motilidade deles e principalmente de morfologia. Então, está tudo correlacionado mesmo ao estilo de vida desse paciente, como que ele né, se comporta no dia a dia, enfim. Então, a gente nota isso, é igual você também disse, que a gente tinha essa ideia de que era 50, 60 anos, que ia diminuindo essa qualidade de espermatozoide. E a gente já sabe, nos últimos congressos que a gente foi, se discutiu muito isso, inclusive, que nos 40 anos ele já começa a perder muito essa qualidade aí. E no dia a dia a gente nota isso, né? A gente vê, vocês mesmos, quando pegam os laudos ali dos exames que a gente faz, vocês veem que tem uma taxa muito baixa de espermatozoides normais ali, né? E olha que já é baixo porque é 4%, né? Então, a gente vem notando isso na rotina do laboratório, que está diminuindo muito a qualidade, no geral, assim, dos espermatozoides. E a gente está vendo isso nas mulheres também. A gente está vendo que está tendo muitas mulheres nos procurando com endometriose, cada vez mais a gente está diagnosticando endometriose e reserva diminuída. Então, tem muitas pacientes com uma baixa reserva, jovens. Por isso que é tão importante, independente de tratamento, eu falo que independente da paciente de tratamento, se você não está conseguindo engravidar, a sua fertilidade você tem que olhar, porque às vezes pode estar por trás disso um problema de saúde que tem que ser tratado, né? E tem que ser avaliado. E a questão da reserva ovariana, acho que todas as mulheres deveriam fazer como rotina, sabe? Para não ser pega de surpresa. Porque a gente pega ainda muitas pacientes assim. Uma reserva bem baixa. Sim. E além desses exames, todos esses exames que a gente citou são realizados na Clínica Gerari pela nossa equipe. E além desses exames, o que a gente solicita são exames laboratoriais somente, que a paciente faz em laboratório, né? Dentro da clínica não tem laboratório, mas a gente solicita exames laboratoriais para essas pacientes, mas todos os outros exames complementares está acessível dentro da clínica para a paciente ter a melhor forma de diagnóstico e rastreamento do ponto de vista da sua fertilidade ou infertilidade, né? Para quem quer engravidar. Isso se ela quiser, né? A gente dá essa possibilidade para elas, né? Não impõe essa necessidade de fazer lá. fazer dentro da Mas clínica. a gente dá essa possibilidade. Sim. Bom, eu acho que a gente, com isso, encerramos mais um episódio, falando um pouco sobre as formas de rastreamento e exames na parte da fertilidade. Um abraço a todos.